Boa noite, igreja querida. E eu estou falando igreja querida, não é por força de expressão não, viu? Talvez muitos de vocês não saibam, mas a igreja aqui do Jockey é a igreja mãe da Comunidade Batista da Paz, viu? Foi com a colaboração dos irmãos que a igreja, ou melhor, da igreja aqui, que a igreja foi organizada lá. E eu acho que é importante trazer isso à memória de quem sabe e informar isso para quem não sabe. É isso? Minha irmã, muito obrigado. Obrigado. Deixa eu abrir aqui a garrafinha. Bom, eu quero pedir para que você abra, por favor, a sua Bíblia, em Lucas capítulo 3, e nós vamos ler os versículos 21 e 22. Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. Muitos de vocês ficaram com vontade de voltar a ser criança, né? Só para ir no fresquinho lá. Mas vamos esperar com paciência. As minhas filhas me perturbam em casa, porque um dia eu cometi a bobeira de falar, eu gosto de transpirar. E elas disseram assim, mas pai, o senhor é a única pessoa que gosta de transpirar. Mas por que eu gosto de transpirar? Porque me dá a sensação de produtividade, de que eu estou de alguma forma trabalhando, fazendo alguma coisa. Mas é só essa a minha sensação, tá bom? Lá, Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22, gostaria de compartilhar alguma coisa bem geral com os irmãos, e uma coisa bem específica que esse texto me fala, tá? Então, eu não sei como que eu vou me portar aqui no direcionamento do texto. Lucas capítulo 3, 21 e 22 diz assim: e ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus o foi. E no momento em que ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como uma pomba, e do céu surgiu uma voz: Tu és o meu filho amado, e em ti me agrado sobremaneira. Você pode repetir comigo? Tu és o meu filho amado, e em ti me agrado sobremaneira. Amém. Que Deus aplique esse texto no nosso coração. Bom, são 7:04. O texto que nós acabamos de ler, ele destaca que o batismo de Jesus não ocorreu num dia especial, que ele marcou na agenda lá do João Batista e foi se batizar, mas foi justamente num dia em que muitas pessoas se deslocavam da cidade para um lugar deserto, à beira do Rio Jordão, para ouvir João Batista. João Batista, ele era um profeta excêntrico. Ele se vestia com roupas de pelo de camelo e se alimentava de gafanhotos silvestres. Eu li um comentário e lá dizia que aquela era uma maneira, não somente uma maneira meio estranha de se alimentar, mas também que era uma maneira simples, uma maneira humilde, que qualquer pessoa poderia se alimentar daquela maneira. E o seu estilo de vida era típico de profeta, e aproximava-se assim o seu estilo de Elias, que nós encontramos lá algumas narrativas do profeta Elias, lá no livro de Reis, e encontramos a história dele. Mas ele tinha um estilo de Elias. Como era o estilo de Elias? Era um estilo grosseiro, era um estilo direto, uma palavra, um homem que não tinha muito papas na língua, vamos dizer assim. O seu discurso não era dos mais polidos.
ele repreendia as multidões e chamava as pessoas de raça de víboras. Ele era alguém que falava em alta voz que o rei Herodes estava vivendo e convivendo em adultério. E a sua fala também destacava a importância do arrependimento, de um arrependimento frutífero, prático, de uma necessidade de uma verdadeira mudança de mentalidade com atitudes espirituais voltadas para Deus. Na verdade, arrependimento é isso, é uma atitude prática do homem em relação a Deus, abandonando o seu pecado e voltando-se para o Senhor. Obrigado pela luz. Arrependimento é mudança radical de vida, e João Batista destacou isso, de que o arrependimento aflorava, vamos dizer assim, deveria aflorar a responsabilidade para com os outros, por exemplo. Então ele dizia o seguinte: quem tem 2 roupas deve dar uma a quem não tem, quem tem o que comer deve repartir com aquele que não tem. Frutos de arrependimento deve levar o cidadão a cultivar integridade. Ele dizia aos publicanos que cobravam impostos, que eles deveriam cobrar aquilo que era prescrito pelo rei de Roma, sem acrescentar valores que iriam direto para o bolso deles. Naquela época já existia corrupção. Os soldados, aqueles que cuidavam da segurança pública, eles também deveriam ser justos, não deveriam abusar da autoridade que tinham, não deveriam extorquir, nem acusar falsamente. Tudo isso que eu estou falando está em Lucas capítulo 3, versículos de 11 a 14. Arrependimento é mudança de mente, mudança de vida. Portanto, o batismo, quando alguém é batizado, ele não indica que nós vamos mudar de vida, e sim, é um testemunho de que nós já mudamos de vida. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem o seguinte: eu não vou me batizar, porque depois que eu me batizar, aí sim eu vou ter que viver uma vida bem responsável, bem correta. De certa forma, está certo, mas, na verdade, o batismo, ele, na verdade, não é uma comunicação tipo Roberto Carlos, daqui para frente tudo vai ser diferente, nada disso. O batismo é a comunicação pública e espiritual, que informa assim: eu creio que em Cristo como Senhor e Salvador, eu fiz uma escolha de morrer para o pecado, de dizer não ao pecado, de viver uma vida que agrade a Deus, que agrade a Cristo com a minha vida. Eu fiz essa escolha, eu pertenço à família de Deus, e é pela graça que eu recebi a salvação em Cristo Jesus. Eu agora sou um discípulo de Cristo, e eu quero ir até o fim, caminhando com Cristo. Romanos capítulo 6, diz o significado do batismo. Diz que o batismo representa a morte para o pecado e a ressurreição com Cristo. Diz lá o versículo 4: portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Então, o batismo é tão importante, que o próprio Jesus escolheu ser batizado, não para comunicar um arrependimento. Ele não tinha pecado, mas porque em Cristo, como diz em 2 Coríntios 5, 21, em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Então, o batismo é importante, mas não salva ninguém. O batismo faz parte da grande comissão. Portanto, ide, fazei discípulos, fazei com que eles sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto eu vos tenho ordenado. Então, batismo é a ordem de Jesus. É também um testemunho visível de arrependimento.
Então, se você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, o próximo passo, sabe qual é? É o batismo. É o batismo. E você precisa se preparar para o batismo. Mas por que você tem que se preparar para o batismo? Para você saber o que você está fazendo. Tem gente que não sabe exatamente o sentido do batismo. Para conhecer as doutrinas básicas, para preencher, vamos dizer assim, as normas, porque toda igreja local, ela tem algumas normas importantes que devem ser aprendidas por aqueles novos que estão chegando. Afinal, você está chegando numa família, você está chegando numa comunidade, você precisa entender quais são os hábitos daquela comunidade, quais são as doutrinas, quais são o que norteia aquela igreja. No nosso caso, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. No entanto, já falamos aqui sobre a questão do arrependimento, já falamos da importância do batismo. No entanto, a frase que me chama a atenção foi essa que eu fiz vocês repetirem agora há pouco. Ela diz assim: tu és o meu filho amado, em ti me agrado sobremaneira. Outros textos aparecem assim: em ti me comprazo. Tu és meu filho amado, e em ti me comprazo. Ou tu és o meu filho amado, e em ti me agrado. A tradução desse texto, dessa palavra, é satisfazer, é agradar, é ter prazer, é uma elevada e benevolente consideração da parte de Deus. É como se Deus, vamos usar a nossa imaginação, é como se Deus colocasse a cabeça para fora das nuvens e dissesse assim: você é o meu filho que eu tenho orgulho. Essa é a ideia do texto. Você é o meu filho que me agrada, que me dá prazer de ver. E essa frase aparece aqui nesta narrativa de batismo, mas ela também aparece no Monte da Transfiguração, lá em Mateus capítulo 17, versículo 5, justamente quando Jesus é transfigurado, juntamente aparece ali Moisés, Elias, e aí eles começam a falar e a tratar, provavelmente a respeito, provavelmente não, diz o texto que era para tratar a respeito da sua morte na cruz do Calvário. E aí, naquele momento, nós também ouvimos o próprio Deus falando: este é meu filho amado, em quem me regozijo, a ele atendei. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E eu sei que esta frase que Deus usou, ele usou com Jesus, mas ao lê-la, quando eu li, e isso vem da semana passada já, então você vai saber de onde surgiu esse texto. Semana passada, ao ler essa frase, ecoou no meu ouvido a frase de um pai que momentaneamente estava passando algumas dificuldades muito grandes com seus filhos. Suas decepções em relação aos seus filhos fez com que ele olhasse para esse texto e me dissesse assim: Márcio, eu creio que a maior razão da existência de uma pessoa no papel de filho é alegrar seus pais. A maior razão de um filho, de uma pessoa no papel de filho, é alegrar os seus pais. E a ideia me veio à mente várias vezes. E nós nos encontramos na Bíblia vamos dizer assim, muitas demonstrações de filhos honrando aos pais. Uma delas que nós encontramos é o José do Egito, que cumpriu a sua promessa, a promessa de sepultar o seu pai no lugar em que ele havia determinado. E outras promessas, outras coisas que nós vemos em relação de filhos e em relação aos pais. O 5º mandamento, no capítulo 20 de Êxodo 20, versículo 12, diz assim: honra o teu pai, a fim de que
honra teu pai e tua mãe, a fim de que venha a ter vida longa na terra, que o teu Deus te dá. Então, a palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos ensina, ela valoriza a família, ela valoriza a questão de honrar aos pais, de levar os pais em alta estima. E com isso, nós entendemos então que paternidade e a família são tão importantes aos olhos do Pai, tão importante aos olhos de Deus, não apenas como uma responsabilidade dos filhos, como já foi dito aqui, mas dos pais em relação aos filhos. Quando a gente lê lá em Deuteronômio capítulo 6, versículos de 3 a 9, basicamente foi o que foi falado bem no começo do culto. O irmão aqui, eu não sei o nome dele, leu o texto lá de Lucas capítulo 15, falou da importância dos pais na vida dos filhos. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos de 3 a 9, resumidamente nós lemos assim: o Senhor é o único Senhor, a Ele devemos amar de todo o coração, com todas as forças. Essas palavras devem ser ensinadas aos filhos de diversas maneiras, em conversas pelo caminho, sentados com os filhos, na hora de dormir ou ao levantar. Os pais devem ensinar com zelo e com didática, escrevendo nos batentes das portas e nos seus portões, ensinando os seus filhos com criatividade, com persistência. E aí, olhando para esse texto, eu queria de alguma forma destacar, nós já falamos sobre batismo, falamos sobre arrependimento, porque o texto nos leva a falar sobre isso. No entanto, eu gostaria de falar sobre os filhos também existem para dar alegria aos pais. É uma lembrança que traz para nós. E eu não quero falar agora aos filhos, vamos dizer assim, filhos de pais humanos, mas eu quero trazer a lembrança que nós, como crentes no Senhor Jesus, também somos chamados de filhos, fomos adotados como filhos. E aí, eu quero trazer a lembrança para todos nós: os filhos também existem para dar alegria ao Pai. Você pode lembrar isso? Você que é filho, também existe para dar alegria ao Pai Celestial. E aí, como filhos amados, sejamos nós imitadores de Jesus. Os textos clássicos que falam sobre a nossa filiação em relação a Deus, estão lá em João capítulo 1, versículo 12, por exemplo, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que creem no seu nome. Romanos capítulo 8, versículo 16, diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 4 ou 5, se não me falha a memória, diz que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos filhos adotados de Deus. Então, esses versos que eu citei acima, eles são ferramentas que nos asseguram que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, e que tudo se fez novo. No entanto, não depende de Deus, no entanto, tudo depende de Deus, e não de nós. Ele dá o poder para que todos que o receberam se tornem filhos. Já em Romanos capítulo 8, 16, o Espírito Santo ministra ao nosso espírito, ao espírito do crente: você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Mas é bom lembrar que quando o Espírito Santo está ministrando na nossa vida e nos lembrando que somos filhos de Deus, Ele não tem o objetivo de dizer assim:
Ô coisinha tão bonitinha do pai. Ele não tem o objetivo de dizer o que aquela música diz, né? Princesa linda do pai, você é linda aos olhos do pai, a cor da sua pele, a cor dos seus cabelos, e tal. Ele não tem esse objetivo. Na verdade, o objetivo é lembrar que quem vive na carne não pode agradar a Deus. E os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Eu já tive, e eu acho que vocês já tiveram, o desprivilégio de ouvir afirmações do tipo assim: os crentes se acham, só eles que são filhos de Deus. Já ouviu isso? Ou coisa parecida? Então, a certeza da salvação, a segurança de que somos filhos de Deus, não é para você sair por aí cantando vantagem, sentindo-se melhor em relação aos outros. Na verdade, nós somos miseráveis. Semana retrasada, preguei na igreja dizendo isso. Nós somos miseráveis. Semana retrasada eu disse assim: puxa, você veio de casa, saiu limpinho de casa, tomou banho, passou perfume, e eu venho aqui e te chamo de miserável. Mas a palavra de Deus diz lá em Mateus 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Pobre de espírito é o discípulo que ama a Deus sobre todas as coisas, que reconhece suas limitações, suas fraquezas. Pobre de espírito é aquele que não dá asa para o orgulho, e não se acha, não diz, esse cara sou eu. Vocês já viram que eu gosto do Roberto Carlos, né? Eu gosto, eu não tenho vergonha disso, viu? Ele já está velho, meio passado e tal, mas eu gosto de citar algumas músicas dele. Bom, mas não é para você dizer esse cara sou eu. Na verdade, é para nós reconhecermos a nossa miserabilidade. Pobre de espírito reconhece a sua miserabilidade, reconhece que está sob a graça e misericórdia de Deus. O cego de Jericó, ele disse assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, pertencer a Cristo, ser salvo em Jesus Cristo, ter o privilégio de ser filho de Deus, proporciona sim uma situação melhor, é verdade, mas não dá o direito de você cultivar o sentimento de superioridade, de se considerar melhor do que ninguém, porque todos nós fomos alvos da graça de Deus, todos nós somos alvos do desejo de Deus. E qual é o desejo de Deus? Está lá em Pedro, o apóstolo Pedro escreveu: Deus não deseja que ninguém se perca, mas que todo homem venha ao arrependimento. Então a única coisa, talvez a única vantagem, se assim posso dizer, é que você teve o privilégio de um dia se arrepender dos seus pecados e se voltar para Jesus, mas você não é melhor que ninguém. Mas somos filhos de Deus, amados pelo Senhor. Deus nos resgatou do pecado. Eu gosto de ler lá em Efésios capítulo 1, quando ele diz que ele nos tirou, ou melhor, capítulo 2, se não me falha a memória, ele nos tirou do lamaçal do pecado. E quando ele faz essa descrição, eu vejo nitidamente um porquinho sendo içado do chiqueiro e sendo transportado para uma ducha de lavagem ali, que lava e deixa a gente limpinho. É isso que Deus faz conosco. Eu não sei explicar muitas coisas na Bíblia, não sei mesmo, mas uma delas é o que está lá em Coríntios, se não me falha a memória, esqueci de anotar o endereço, que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda nós andávamos em pecado. Em Romanos, na verdade, Atos capítulo 5, diz que em Jesus nós temos a salvação. Então, eu quero trazer a lembrança de cada um de nós agora aqui, como filhos amados, nós precisamos ser imitadores de Jesus.
Porque foi para Jesus que Deus disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria, em quem tenho prazer. Eu olho para ele e eu vibro, eu olho para ele e eu dou um sorriso de alegria, porque ele me agrada por vê-lo fazendo a minha vontade. E eu quero então compartilhar alguns textos que exortam a vivermos como filhos de Deus. No batismo de Jesus, que teoricamente marcou o início do seu ministério, Deus se manifestou: tu és o meu filho amado, em ti me agrado sobremaneira. Caminhando mais para o final da jornada do seu ministério, Deus novamente se manifesta para Cristo: este é o meu filho amado, em quem me regozijo, a ele atendei. Então, quais são as características de Cristo que agradam a Deus? Quais são essas características? Primeiro, nós vemos que Jesus foi um servo obediente. E quando eu penso na questão de servo obediente, eu logo me lembro de Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11, que resumidamente diz assim: tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ele abriu mão do que era ser um Deus, para se tornar um homem limitado, e na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e como servo, entregou-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Com os discípulos, Jesus passou algumas lições sobre como servir, né? Ele disse para os discípulos o seguinte, ele traçou ali um contraste entre a sociedade humana em que nós vivemos e a sociedade cristã, vamos dizer assim. E ele diz o seguinte: vocês veem os governantes, eles são servidos, as pessoas vão e servem aqueles homens, fazem aquilo, os tratam como superiores, mas conosco não é assim. Na sociedade cristã, vamos dizer assim, os líderes devem ser aqueles que também servem. Numa ocasião, Jesus tira lá parte das suas vestes, pega uma bacia, lava os pés dos discípulos. Pedro então fala assim: não, o senhor não vai lavar a mão, meu pé de jeito nenhum. E aí Jesus diz para ele assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Jesus tinha o objetivo de mostrar algo para ele. Ele disse: não, então Deus manda bala, lava tudo. E aí ele diz: não, os pés apenas. E aí, depois ele se levanta e diz: olha, vocês viram o que eu fiz? Eu sou Senhor, eu sou mestre, e é verdade, eu sou mesmo. Mas eu lavei os pés de vocês. E eu quero que vocês façam isso. Nós precisamos entender que nós somos salvos sim para servir. Nós precisamos entender que o servo não é maior que o seu Senhor. E o nosso Senhor veio e serviu, agiu como servo. Eu fico pensando, e aí, gente, me perdoem a minha imaginação se ela vai muito longe, mas eu fico pensando em Jesus quando era nenenzinho. Imaginou? Às vezes a gente pensa assim: nossa, em algum momento Jesus vai, alguém pensando assim, né, que nem Super-Homem, ele vai lá numa caverna e ouve: você é o Superman, né? E aí tal. Mas não existe isso na vida de Jesus. Ele se fez homem, ele se fez servo. Então eu imagino ele, criança, e o Zezinho, sobrinho da Maria, jogando Jesus para cima. Ele fala: meu Deus, agora eu estou frito. Porque ele está limitado a alguém que é humano. E estava na mão, é uma história hipotética, tá bom? Estou imaginando aqui. Imaginando Jesus no colo do Zezinho, que era travesso e que jogava Jesus para cima. Meu Deus, eu estou na limitação aqui de homem. Mas ele se limitou a homem.
Ele se limitou ao homem, à humanidade, e ele se tornou servo, e como servo, ele foi até o fim. A lição não fica só em Jesus, você falar, pô, mas é só Jesus. Não, em Josué capítulo 1, nós lemos ali, Moisés, meu servo, foi morto, agora Deus levantando Josué como um servo. A Bíblia prioriza essa questão de servir. Líder é servo, e nós somos chamados para ser servos, servir com obediência, é uma marca de alguém que agrada o Pai. Uma outra coisa que nós vemos na vida de Jesus é voluntariedade. Voluntariedade está ligada à iniciativa própria. João capítulo 10, versículos 17 e 18, Jesus disse: eu entrego a minha vida para retomá-la, ninguém a tira de mim, eu a entrego de espontânea vontade, tenho poder para entregá-la e poder retomá-la. Então, Deus se agrada com a voluntariedade. Ele se agradou da voluntariedade de Jesus. Talvez muitos de vocês assistiram aquele filme de Mel Gibson, de Jesus, que é um dos filmes que retratam mesmo o sofrimento de Jesus. E num dado momento daquele filme, Jesus está carregando a cruz, e a cruz cai de um lado e ele de outro. E a comunicação daquele filme me impactou, porque mostra Jesus esticando a mão para pegar a cruz. E isto mostrou a voluntariedade de Jesus. É claro que é um filme, mas que demonstrou muito a voluntariedade de Jesus. E Deus se agrada da voluntariedade. Lá em 2 Coríntios capítulo 8, diz que os macedônios contribuíram com voluntariedade. Eles eram muito pobres, viviam numa severa crise lá na Macedônia, mas eles contribuíram com voluntariedade, e deram daquilo que eles tinham, e fizeram isso com muito amor e com muita dedicação. A voluntariedade é algo que nos surpreende. Como é gostoso ver a sinceridade das crianças, né? E a voluntariedade delas. Eu sempre me reporto, estou ficando velho mesmo, então diz que velho gosta de repetir história, né? Eu sempre me reporto a minha filha Fernanda, que ela tinha lá uns 3 anos, e eu estava fazendo aniversário, e ela dizia assim: pai, você vai ter uma surpresa hoje. Eu já sabia, né? Era um bolo de chocolate que a Nilza estava fazendo para mim, tinha refrigerante, e legal, eu estou contando a história para vocês, e estou visualizando a história, e eu me lembro que quando eu cheguei em casa, ela vendou meus olhos, e me levou até a cozinha. Eu fui pelo corredor, andando ali, com os olhos vendados, sabendo de tudo, mas quando ela desvendou meus olhos, quando eu olhei para aquela carinha linda, dizendo: papai, é para você, que surpresa! E eu imagino que Deus é assim. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabe de todas as coisas. O que você fizer não é novidade, mas se você for a Ele com sinceridade de coração, Ele vai se surpreender no sentido humano da palavra. Ele vai dizer e falar: caramba, que legal! Eu não sei se Deus fala caramba, que legal, mas na minha cabeça fala. Ele gosta de ver voluntariedade na vida das pessoas. Jesus também mostrou intimidade com Deus. Em vários momentos Jesus sai tanto da presença dos discípulos como da presença da multidão e vai orar, vai interceder, vai falar com o Pai. E aí, num dado momento, lá no Sermão do Monte, que é bem conhecido de todos nós, ele dá essa orientação: vai lá, entra no teu quarto, fecha a porta e ore ao teu Pai. E é interessante que o texto diz: ore ao teu Pai que te ouve
Não, que te vê em secreto. Deus nos vê em secreto. E se existe algo que Deus quer ver em nós, é nós falando com Ele de maneira aberta, de maneira sincera, de maneira que nós venhamos a abrir o nosso coração, porque um coração contrito, Deus não desprezará, como está lá no Salmo 51, se não me falha a memória, versículo 17. E finalmente, nós podemos lembrar e olhar para Jesus como modelo de filho, porque ele também tem uma vida vitoriosa. A lista poderia ter continuidade, é verdade, mas a última que eu quero lembrar é a vida vitoriosa de Jesus, que está lá em João capítulo 16, versículo 36, quando ele diz o seguinte: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Que vitória mais estranha! Que vitória mais estranha, porque João vai narrando a história de Jesus e diz que os seus, logo quando ele chega, os seus o rejeitaram, os judeus os rejeitaram, e ele vai caminhando, traçando um embate muito grande com os doutores da lei na vida, e em vários momentos ele é questionado, perseguido muitas vezes. Num dado momento, quando ele está na Galiléia, se não me falha a memória, eles ameaçam de jogar Jesus num precipício. Está lá em Lucas capítulo 3, 4, se não me falha a memória. E aí, ele vai formando os seus discípulos. Na última ceia, ele dá a ceia para o seu traidor. O Pedro ainda diz assim: nós não vamos te deixar em nenhum momento, mas ele sabe que vai ser abandonado. Mas ele faz essa afirmação: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Venceu como? Se ele foi abandonado pelo seu povo, foi abandonado pelos seus discípulos, o povo também disse: crucifica-o. A vitória de Jesus está no fato de que ele fez toda a vontade de Deus até o fim. Isso é uma vida vitoriosa, e isso agrada ao Pai. Então, se nós somos filhos, nós precisamos agradar ao Pai, sendo honesto, vivendo uma vida que o agrade, mesmo quando nós estamos longe da vista das pessoas, viver uma vida que o agrada. Eu confesso, hoje mesmo, sem querer, meio que sem querer, eu avancei o sinal, né? Mas eu confesso que muitas vezes eu paro no sinal, e aí eu vejo, né? Passa moto, passa carro, passa moto. Eu me sinto idiota, é verdade. Mas aí eu falo assim: caramba, eu tenho que ser correto, né? Não é sempre assim, tá, gente? Mas eu tento. Porque é isso. Deus nos chama para viver uma vida correta, uma vida que o agrade. E uma vida vitoriosa nem sempre vai ser uma vida que para as pessoas retrata vitória. É isso. Bom, toda vez que eu escrevo uma mensagem, eu leio novamente, antes de fazer a conclusão. E fazendo a leitura de tudo que falei aqui, relendo tudo, eu me senti como alguém que estava num bosque catando lenha. E agora, depois que eu catei todas essas lenhas, porque nós falamos de batismo, falamos de arrependimento, falamos de filho, eu gostaria de dar um desfecho, trazendo algumas aplicações que são importantes para nós. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que arrependimento não pode sair do cristianismo. Cristianismo sem arrependimento é um cristianismo deficiente, um cristianismo manco, um cristianismo falho, que não tem valor. Eu já ouvi frases do tipo: eu não me arrependo de nada. Mas a palavra de Deus nos chama ao arrependimento de pecados, a confessar, a deixar pecados. Se você quer caminhar com Cristo, tem que estar aberto ao arrependimento, assim como João falava: arrependam-se. Então,
você tem que estar aberto ao arrependimento. E isso implica em dar ouvido ao Espírito Santo de Deus na sua vida. Segundo lugar, a segunda aplicação que nós fazemos aqui é que nós falamos sobre batismo. E é muito comum a gente chegar nas igrejas, e tem igreja que tem aqueles que são clientes de igreja, né? Já até fizeram uma decisão ao lado de Cristo, mas nunca deram um passo em relação ao batismo. Quero dizer para você que batismo é algo que faz parte da vida cristã, não salva ninguém, mas faz parte. O Senhor Jesus mandou, é uma ordem do Senhor. E é incrível como existem crentes já convertidos que se afirmam que nunca estão preparados. E se você esperar estar preparado para ser batizado, então você nunca vai estar, porque nós somos pecadores. Então, eu sei que bom que eu não conheço ninguém aqui, então posso falar à vontade, né? Então, se você ainda não fez essa decisão ao lado de Jesus, de batismo mesmo, de cumprir isso na sua vida, procure o pastor, procure os líderes da igreja, procure se inteirar de quais são os passos que você precisa dar, e dê esse passo em obediência ao Senhor Jesus, porque Jesus deu esse exemplo. Também falamos sobre filhos. Filhos devem agradar aos pais, devem honrar aos pais. Sim, e se você é um filho que está em desacordo com o seu pai, com a sua mãe, eu quero convidá-lo a pensar, a reavaliar sobre isso. E se você, ainda que talvez não esteja errado, vamos dar essa hipótese, se você ainda tem a razão, eu quero lembrar você que é importante que você vá lá e honre seu pai, procure seus pais, e fale com ele, e seja um pai, um filho, segundo a palavra de Deus, que nos exorta a sermos, a honrarmos os nossos pais. Mas também o texto nos chama a sermos filhos que agradem o Pai Celestial. E nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, somos chamados de filhos, pela graça, pela misericórdia de Deus. Mas pela misericórdia de Deus e pela graça, nós também precisamos ser imitadores de Deus como filhos amados, como está lá em Efésios capítulo 5, versículo 1. E finalmente, como filhos, é importante nós servirmos a Deus com obediência, servirmos a Deus com voluntariedade, servirmos a Deus no desejo de agradá-lo de todo o nosso coração. Eu estou aqui para lembrar você, não tenho aqui a pretensão de trazer nenhuma novidade, mas se o Espírito Santo traz a você alguma lembrança nesta hora, eu gostaria de orar por você, gostaria de interceder pela sua vida e interceder pela vida desta igreja. Sou grato a Deus pelo privilégio dele ter me dado a chance de ter conhecido Jesus cedo na minha vida. Sou grato a Deus, porque um dia ele entrou na minha vida e me tornou filho, ainda que não mereça. Sou grato a Deus pelo privilégio que ele me deu de estar no ministério. Eu não sei, muitas vezes eu brinco assim, onde Deus estava com a cabeça quando ele permitiu que eu entrasse, que eu fizesse parte da obra dele. Mas a grande verdade é que ele usa pecadores como nós, ele transforma pecadores em filhos adotados, e dá a eles o direito de se tornarem filhos, e não somente o direito de tornarem filhos, mas a herança celestial, que é o céu. Nós não estamos aqui por acaso, nós temos uma esperança, e a nossa esperança é a vida eterna. Então, eu quero trazer essa lembrança aos irmãos, e gostaria de orar agora com a igreja, sobre este assunto do qual nós tratamos, que Deus possa olhar para nós, de alguma forma, e dizer assim: eu me agrado deste filho, eu me agrado dessa pessoa, eu me agrado desta atitude, eu me agrado de você.
Que Deus venha olhar, colocar talvez a cabeça para fora da nuvem, só para atiçar a sua imaginação, e olhar para você e dizer assim: meu, você foi 10, você foi joia, porque Ele se agrada de nós também. Posso orar com você? Vamos ficar de pé. Obrigado pela água, ela foi bem providencial, minha garganta está bem seca. Senhor, eu quero te agradecer por esta igreja, Igreja Batista do Jockey. Te agradecer por encontrar irmãos aqui, queridos. Te agradecer, Senhor, porque a Tua palavra foi pregada e ensinada. E eu quero te pedir que, de fato, o Senhor nos ajude a sermos filhos que te dê alegria. Filhos que não escandalize o Teu nome. Filhos que façam com que o Senhor nos reconheça quando nós chegarmos aí no céu. E o Senhor vai dizer para nós: vinde a mim, venham, vocês são amados, vocês são reconhecidos, seus livros e seus nomes estão escritos aqui no livro da vida. Deus, nós queremos nos encontrar com o Senhor, na certeza de que não estamos e não iremos para o céu, porque nós merecemos, mas porque o Senhor nos deu essa chance, Senhor, porque o Senhor permitiu que nós tivéssemos acesso à Tua palavra, acesso à mensagem do Evangelho, e a Tua palavra chegou ao nosso coração e à nossa mente. E Senhor, como discípulos de Jesus, nós queremos Te servir de maneira que Te agrada. Senhor, se há alguém aqui que ainda não Te recebeu como Senhor e Salvador, eu quero Te pedir que seja este o momento, Pai. Que haja, Senhor, arrependimento de pecado, que haja, Senhor, conversão de vida, mudança de vida. Pai, se há alguém ainda que não deu o passo para ser batizado, eu quero Te pedir, Pai, que o Senhor faça isso, porque nós não queremos números, mas sim queremos pessoas contritas, que obedeçam a Tua palavra. Então, Pai, faz isso na vida desta igreja, Pai. Abençoa, Senhor, o Marcos e a sua equipe que está aqui. Abençoa a sua igreja, Pai, esta igreja que leva o Teu nome a sério e a Tua palavra a sério. Senhor, por favor, ajuda para que ela cumpra o seu ministério aqui onde ela foi plantada, Senhor. E Pai, agora fica conosco, guarda-nos de todo o mal, dá-nos a Tua direção. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém.